Olha só o que diz aqui o texto, no capítulo 16 do mesmo livro de 2 Samuel. Versículo 5, no capítulo 16. Olha só, é importante a gente compartilhar. Quando o rei Davi chegou a Baurim, lembre-se, ele estava saindo do palácio, indo para um lugar, fugindo, para que não houvesse um conflito e o seu filho fosse morto. Um homem do povoado saiu ao seu encontro e começou a amaldiçoá-lo. Atirava pedras contra o rei, ele era um dos que estava atirando as pedras. Seus oficiais e os guerreiros que o cercavam. Saia daqui, assassino, bandido, gritava para Davi. O Senhor lhe está retribuindo por todo o sangue derramado no clã de Saul. Você roubou o trono e agora o Senhor o entregou a seu filho Absalão. Finalmente está provando o seu próprio remédio, pois é assassino. Nós sabemos que a causa que Davi estava saindo não era por causa de Saul. O próprio Deus destituiu Saul e colocou Davi, então não era o fato, não era a causa. Mas um homem injustamente, ele imputa a Davi uma culpa que não era dele, mas Davi, que estava cercado por seus oficiais, ele poderia muito bem ter mandado matar aquele homem, exterminado o problema. Afinal de contas, ele sabia que o que ele estava vivendo era a consequência do seu pecado, mas não era essa a consequência a respeito de Saul e tudo mais. Era a respeito de Batseba, a respeito da profecia de Natã, não tinha nada a ver com Saul, mas mesmo assim ele estava com um entendimento tão grande de que aquele momento era a consequência do seu pecado. E quando a gente enfrenta consequências, existem outras consequências em volta e a coisa parece não ter fim. Já enfrentou situações onde os problemas se acumulam e parece não ter fim? Um problema aqui, um problema ali, um problema ali, outros diversos problemas por causa dos problemas. E era isso que Davi estava enfrentando. E aqui no versículo 9 diz assim, então Abissai, filho de Zeruia, disse assim para o rei, por que este cão morto, referindo a Simei, amaldiçoa o meu senhor, o rei? Dê a ordem e eu cortarei a cabeça dele. O rei, porém, Davi, disse, quem pediu a opinião de vocês, filhos de Zeruia? Se o Senhor mandou este homem me amaldiçoar, quem são vocês para questioná-lo? Ou seja, Davi sabia o que estava acontecendo ali. Não tinha nada a ver com Saul, não tinha nada a ver com Simei, tinha a ver com as consequências do seu pecado que ele um dia ouviu do profeta Natã que iria acontecer. E Davi, no fundo, ele quer passar calado por tudo aquilo, com a esperança de que calado ele seja alvo das misericórdias de Deus. Sempre que você estiver passando por uma luta, mesmo que você entenda ter sido consequência, você errou. Você cometeu um erro lá atrás e agora veio as consequências daquele erro. Conte com as misericórdias de Deus. Faça uma oração sincera, assim como Davi, e agora sim eu posso voltar para o texto. E diz assim, no versículo 3, mas tu, Senhor, olha só aonde está a esperança de Davi. És um escudo ao meu redor. E Davi tinha um entendimento que o Senhor seria aquele que receberia por ele o impacto das consequências do pecado. O pecado, ele nos causa impactos que nos leva à morte. Mas o pecado, qualquer que seja o pecado, pode ser perdoado, porque o Senhor é quem nos protege. É Ele pode ser o nosso escudo, o escudo das consequências do nosso pecado que, de um jeito ou de outro, nós vamos ter que enfrentar. Mas com o escudo de Deus, com a proteção de Deus, a gente consegue atravessar. És minha glória e mantens minha cabeça erguida. Clamei ao Senhor e Ele me respondeu de seu santo monte. Quando você clama a Deus, Ele te responde. Deus está nesse momento
com os olhos e os ouvidos atentos às orações daqueles que estão precisando falar com Ele, daqueles que estão precisando de socorro. E é por isso que esse capítulo é tão lindo, porque ele mostra uma verdade que nós enfrentamos. Uma hora ou outra nós estamos em momentos de desespero, onde o socorro que vem do Senhor é o alento, o conforto, o consolo que nós precisamos. E versículo 5, entra aqui no outro bloco, diz assim: deitei-me e dormi, acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Quando Davi dormiu em paz, ele acordou e teve a consciência que quem o guardou no passado, ou seja, quem o guardou naquela noite, foi o Senhor. Você está acordado hoje porque o Senhor te guardou. Talvez você não teve uma noite de sono boa, gostosa, porque as preocupações ocuparam a sua mente. Mas saiba, elas ocuparam a sua mente porque você não entregou para aquele que pode resolver. O que eu aprendo com o livro de Salmos, e especialmente com esse capítulo 3, é que nós precisamos entregar e confiar. Se nós entregarmos, mas nós não confiarmos, nós não teremos paz. E ao não ter paz, você está dizendo que não confiou. Você entregou, sim, mas não confiou. Entregue, descanse em paz. Versículo 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. E ele continua o seu clamor. Acerta meus inimigos no queixo e quebra os dentes dos perversos. Os nossos inimigos não são pessoas. Davi não estava interessado em quebrar o queixo de Absalão. Ele sabia que o que tinha por trás eram outros inimigos. Inimigos que nós não lutamos com armas. Porque se fosse com armas, ele podia acionar a sua guarda pessoal, que eram homens corajosos e conhecidos como os guerreiros de Davi, mas ele nunca quis usar de força contra aquela situação. Mas ele sabia que contra ele havia inimigos espirituais, inimigos que precisavam serem derrotados, não com armas humanas, mas com armas espirituais. Quebra o queixo, diz respeito a dentes que rangem contra alguém. A Bíblia usa muito esse ranger de dentes como um ato de ódio. Você já olhou o olhar de alguém que te odeia? Eu, pela primeira vez na minha vida, eu tive uma experiência assim em fevereiro, ao olhar para uma pessoa, e essa pessoa com tanto ódio, ela demonstrou fisicamente esse ranger de dentes. Eu nunca tinha vivido aquilo. Mas nós enfrentamos inimigos que usam pessoas. E os nossos inimigos não são pessoas. Nossos inimigos são aquilo que tem por trás daquela motivação. E esses inimigos você não os vence com armas humanas, você não os vence com estratégias físicas, mas você vence com uma oração sincera, que é o que Davi está fazendo aqui. E ele termina o capítulo 3 dizendo assim: de ti, Senhor, vem o livramento, abençoa o teu povo. Talvez a situação não é consequência. E aí, nesse caso, também o remédio é o mesmo. É o mesmo remédio que Davi usou aqui, que é a oração. Oração é conversar com a pessoa certa, com aquele que resolve, com aquele que tem o poder de resolver. Ele tem o poder. Dele é o reino, o poder e a glória para sempre, diz o final da oração do Pai Nosso.